Voar é acreditar que o horizonte pode ser maior, não é? Eu acredito nisso. Voar, não literalmente, né? Voar não significa apenas sair do chão. Ontem eu falei sobre voo também, né? Isso está me perseguindo essa semana. É acreditar que nós somos capazes de ir além, não levantar do chão, nada disso, não é voar literalmente. Muitas vezes o primeiro voo acontece dentro da nossa própria mente, não é? A gente pensa naquela coisa, desenha, cria, a gente imagina em outro local, em outro país, passeando, viajando, empreendendo, não é? O voo começa dentro de nós. Só que o medo que muitos nós nutrimos, e nós fomos educados como seres humanos a sentir medo, e o medo é bom, né? O medo da altura, por exemplo, é inerente do ser humano, medo da altura, medo do fogo, medo da água, isso faz parte, é uma proteção, mas o medo não pode nos paralisar, e muita gente às vezes usa tanto medo, foi educado de uma forma onde o medo sempre existiu, que o medo costuma dizer para você, ó, para aí que você não vai conseguir, e a pessoa acaba desistindo, como dizia minha avó, esmorece, sabe quando desaba? O medo faz com que a gente enxergue limites onde tenham desafios, mas não limite. Eu conversava isso ontem. Muitas vezes os limites nós que impomos. 80% dos nossos problemas é a nossa mente que cria. Ele não existe. Aquele problema não existe fisicamente na nossa realidade. Nós criamos os problemas, a maioria deles. A gente tem desafios, muitos desafios. Mas de fato, o problema em si a gente cria monstros, não é? Cria monstros na nossa cabeça. Basta uma pessoa não responder sua mensagem para você criar um monstro. O que aconteceu? Será que foi atropelado? Será que não me ama mais? Não é? A gente fica pensando nessas coisas. Por quê? Os monstros nós criamos, a nossa imaginação é fértil. Então é preciso eliminar o medo, ou pelo menos deixar um pouco de lado. Eliminar o medo é impossível, mas é preciso não deixar que o medo faça e tome nossas decisões. Por medo. Eu não vou empreender por medo, eu não vou me declarar para a pessoa que eu amo por medo, eu não vou fazer aquilo por medo. Até quando? Você vai viver o resto da vida com medo, acuado, feito um animal? Não dá, né? E quando a gente fala em voo, existem alguns limites, e algumas pessoas impõem seus próprios limites. É aquela sensação de escassez. Tem gente que pensa em escassez, né? Pensa naquilo que está faltando. E aí entra uma parte, né? Eu não sou a melhor pessoa para orientar sobre isso, até porque eu li o livro, já vi o vídeo, o livro eu já li umas 3, 4 vezes, mas a questão dos limites que nós impomos, a mentalidade de escassez. Não tem o segredo fala muito disso, né? Não é eu pensar na riqueza que eu vou ficar rico, mas tem que promover a riqueza. Tem que pensar de uma maneira mais ampla. E algumas pessoas desistem dos sonhos só porque em algum momento a própria família, na sua experiência, ou alguém, ou um colega, um amigo, o próprio cônjuge disse que aquilo é impossível. Outras pessoas se acostumam com esses limites porque tem medo de tentar mais um pouco, mais uma vez. Às vezes a única diferença entre o fracasso e o sucesso está em mais uma tentativa. E tem gente que tenta, erra, tenta de novo, erra, é mais uma vez, só mais uma. Talvez essa seja a bola da vez, não é? Pergunte para si mesmo, quando você enfrentar esses limites que você mesmo se impôs, será que o meu limite, todos nós temos um limite, é realmente limite ou apenas onde eu quero parar? Tem gente que tem a mentalidade, né, estagnada, não consegue pensar adiante. Você fala para uma pessoa, não estou dizendo que todo mundo deve ostentar, tá longe de mim falar porque uma pessoa deve ostentar, só porque tem dinheiro, por exemplo, ostentar bens materiais, eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo, se eu tivesse dinheiro, eu gostaria de andar num carrão bonito, um carro alemão, não vou falar marca aqui porque eles não me patrocinam, mas uma marca alemã de boa qualidade, um banco de couro, né, com um massageador, eu gostaria, sim, por quê?
Porque isso é mentalidade de abundância, não de escassez. Quando você pensa, se eu fosse muito dinheiro, eu queria ter um fusquinha para andar, tava bom, um fusquinha pago. Gente, isso é mentalidade de escassez, né? Vamos ser bem sinceros aqui, eu não tô fazendo apologia às pessoas que ostentam. Ostentar um negócio, sabe, e usufruir daquilo que a vida lhe propõe é outra história. Então a gente tem que saber quais são os limites que você impôs para você mesmo. E tem gente que põe limite. Olha, eu vou comprar um carro e tá bom pra mim, e não pensa mais, não sonha mais, não quer voar mais alto. Aí fica difícil, né? Explicar pra essa pessoa, primeiro revés que ela tem na vida, ela se desespera, se desaba, se destroça inteiro por dentro, porque não tá acostumada, não pensou lá na frente. E o horizonte vai se ampliando quando você voa cada vez mais alto. Não é assim num avião, para quem viajou de avião já, ou voa de helicóptero, enfim, quando ele sai do chão, a gente vê as coisas de um prisma. Ele sobe, a perspectiva é outra, você vê mais amplamente. Quando está muito alto, um avião voando a velocidade de cruzeiro, na altura de cruzeiro, você vê uma imensidão de coisas, não é? O horizonte se amplia quando você está voando. E muitos de nós conseguem voar na imaginação. Não estou dizendo pegar um avião, subir, vai no aeroporto lá, pega um avião. Não, se puder, ótimo, vá, que é gostoso. Mas voar na nossa própria mente. O horizonte, a limite ali onde você enxerga, não foi feito para nos impedir. Tem gente que acha, a terra termina onde o meu olho enxerga. Não, né? A terra é imensa, é gigante. O que a gente vê como horizonte é apenas para nos lembrar que algo vai além. Não é porque eu não enxergo a curva que a estrada para ali. Não para, ela continua, tem uma curva lá e vai embora, e eu não sei para onde vai, mas eu vou, simplesmente vou. Eu quero então que você faça esse raciocínio, esse exercício mental de voar dentro da sua mente. Para onde eu posso ir? Já pensou em visitar outro país? Já pensou em visitar aqueles monumentos históricos da humanidade? Enfim, fazer um turismo dentro da sua própria mente. Isso abre um monte de perspectiva. Certamente você já viu uma figura, uma ilustração, um desenho, uma fotografia de outro lugar. Viaja para lá, com a sua mente. Você vai ver que abre uma perspectiva enorme. E isso vale para tudo na nossa vida. Eu tenho um carrinho simples, eu quero viajar, me sentir dirigindo um carrão importado. Eu moro numa casa simples, ou não tenho casa, tem muita gente que não tem um imóvel próprio, mas sinta-se morando numa mansão, sinta, sabe? É isso que o universo nos entrega, aquilo que você deseja. Não é simplesmente pensar, eu quero tanta coisa. Se de tanto querer, a gente passa a vida inteira querendo e nunca chega. É aquela história, né? O Brasil é o país do futuro. O futuro sempre vai estar no futuro. Se você não promover ações hoje, e essas ações, esse exercício básico que a maturidade me trouxe, livros que eu li, coisas que eu vou acumulando, e todos nós acumulamos, eu vou remoendo e vou passando para frente aqui. Se foi útil para você, é só curtir aí nas redes sociais, é só dar o like e se inscrever nas minhas redes sociais também, tá bom?